Boa tarde, queridas irmãs e irmãos em Cristo, que seu amor nos envolve e que suas bênçãos se derramem sobre nós. Hoje nós vamos falar sobre o Cristo Redentor. É uma figura conhecida de nós todos, não é mesmo? Porque o Cristo Redentor está lá no Rio de Janeiro, nos recebendo de braços abertos, nos abençoando. Mas, afinal, por que ele se chama Cristo Redentor? Redentor, segundo o dicionário, é o Salvador, é aquele que redime, é aquele que apaga os pecados. E esta foi a função de Jesus aqui neste planeta. Mas é importante que nós saibamos de onde ele veio, como é que ele surgiu na nossa vida, como ele acabou se tornando o nosso governador planetário. E, segundo Kardec, naquela pergunta 625, quando se pergunta qual o nosso maior modelo, qual o espírito mais iluminado que já passou por este planeta, e ele fala apenas em duas palavrinhas: vide Jesus. E realmente não há nenhum espírito tão elevado quanto ele. E desde quando está Jesus junto de Deus? Se nós olharmos no Antigo Testamento, quando nós chegamos aqui no Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus diz a seguinte frase: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, se Deus estava começando a criar o mundo, se ele estava sozinho ali, por que ele falou no plural? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Afinal de contas, com quem ele estava falando? Vocês adivinharam, ele estava falando com Jesus. Jesus já estava do seu lado para receber a missão de preparar aquele planeta que iria surgir para receber a vida que Deus iria criar. E vejam que no Salmo 2, versículo 7, está escrito o seguinte: o Senhor disse, tu és o meu filho e eu te gerei. Quando nós geramos um filho, através da nossa união, o nosso cônjuge, a união desse espermatozoide com o óvulo é a carne da nossa carne. É alguém que saiu das nossas entranhas. Esse filho foi gerado. É um pouco diferente, vocês vão perceber, quando Deus criou o homem. Vamos nos ater à linguagem simbólica da Bíblia, a maneira didática como Deus quis nos mostrar que Ele estava criando o homem. Nós sabemos da lei da evolução, concordamos com tudo isso, mas Deus quis se expressar de uma forma mais simples. E quando Ele diz ali que o homem foi feito de barro, e Deus inflou o seu ar e suas narinas, e ele se tornou o primeiro ser vivente. E por que esta significação? Porque o barro é terra, é pó. E Deus mais adiante diz, tu és pó e ao pó voltarás. Mas vejam, Deus criou o homem. Criou através então deste barro, através desse gesto. Não foi algo que saiu de dentro de si, como está naquela frase dos Salmos, em que diz, tu és o meu filho e eu te gerei. E por que diz, tu és o meu filho? Vocês vão verificar em várias passagens dos nossos evangelhos que Jesus é chamado de filho unigênito. E o que é filho unigênito? Nós sabemos o que é filho primogênito, é o nosso primeiro filho. Mas e unigênito? Unigênito quer dizer, é o único. Jesus foi o único filho gerado por Deus. E esse filho recebeu a incumbência de transformar o nosso planeta em um local habitável. Se vocês tiverem a curiosidade de conhecer um pouquinho mais desta linda história, vocês leem um livro chamado A Caminho da Luz, escrito por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e ali vocês vão perceber pela descrição que diz que Jesus e seus operários estavam construindo aquele planeta. Foi no exato momento daquele Big Bang que todos nós conhecemos, que aquela bola de fogo se deslocou e ela parou num determinado local para começar a fazer a sua órbita, e ainda em chamas, porque demorou bilhões de anos para se resfriar. O nosso universo tem 15 bilhões de anos, e a Terra, do jeito que nós a conhecemos, apenas 4. E Jesus então estava ali para dar todas as condições de habitabilidade àquela terra. E que providências eram essas? Diz ali no livro Emmanuel que Jesus providenciou uma camada de ozônio para proteger os seres vivos que seriam colocados nesse planeta dos raios negativos do Sol.
uma camada de ozônio. Hoje nós escutamos isso com uma certa facilidade. Mas vocês sabem em que ano foi escrito A Caminho da Luz? Em 1937, há 78 anos atrás. Eu escutei falar em ozônio há 15, 20, 30, 40 anos, mas há 78, já Emmanuel falando a respeito de uma camada de ozônio. Então vocês vejam como a espiritualidade se antecipa realmente a tudo. E aqui nós vamos perceber que no decurso de toda essa atividade do relacionamento do homem e Deus, Deus fez com o homem 3 alianças. Fez a primeira aliança com Noé, quando então, diz a Bíblia que ele se arrependeu de ter colocado aquela água toda. Obviamente, é o dizer do ser humano que escreveu a Bíblia, porque Deus jamais se arrependeria de alguma coisa, se não ser perfeito, mas é a maneira de dizer que ele não faria mais, não cometeria mais esse gesto. E ali então ele mostrou um arco-íris, e esse arco-íris foi a primeira aliança que Deus fez com o homem. Depois, percebendo que a humanidade não ia muito bem, que precisava de regras, precisava de uma lei mais impositiva, Deus, através de Moisés, fez a segunda aliança com o homem, foi na entrega dos 10 mandamentos. E com Jesus nós tivemos a terceira aliança. Mas vejam que enquanto as outras alianças iriam se sobrepondo, iam acontecendo, com Jesus nós temos alguma coisa um pouquinho diferente. Se vocês notarem na leitura dessa passagem de Jesus nos Evangelhos, quando ele está na quinta-feira reunido com seus apóstolos, ali ele abençoa o pão, dá aos seus discípulos e diz: este é o meu corpo, tomai e comei, ele é dado por vós para a salvação dos homens. Depois ele novamente está tomando o cálice de vinho, dá graças, o abençoa e dá aos seus discípulos dizendo: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, que é dado por vós para o perdão dos pecados. Em nome da nova e eterna aliança. Vocês perceberam agora a diferença? Com Noé nós tivemos uma aliança provisória, com Moisés nós tivemos uma aliança provisória, mas agora com Jesus nós temos a nova, definitiva e eterna aliança. Então naquele momento Jesus realmente está mostrando, está se entregando pela humanidade. Daí aquela frase, o seu nome de Redentor. Por quê? Porque naquele momento ele está apto a pagar pelos pecados do homem. Mas aí a gente fica perguntando, afinal de contas, que pecado foi esse que o homem cometeu? Nós vamos ficar ainda na leitura simbólica, alegórica da Bíblia, e vamos nos lembrar que Adão pecou quando comeu o fruto da árvore proibida. E Deus se havia permitido que se comesse de todos os frutos, menos daquela árvore do bem e do mal. E ali aconteceu de que forma? Nós sabemos que a tentação da serpente, segundo aquela linguagem simbólica ainda, ela convenceu a Eva e Eva convenceu a Adão, e os dois foram expulsos do paraíso e colocado ali na porta do paraíso um querubim com uma espada flamejante para que eles não entrassem mais, porque eles estavam expulsos e aguardariam uma nova oportunidade quando o paraíso seria novamente reaberto à humanidade. E vejam que frase interessante que nós vemos aqui no Gênesis do capítulo 1, versículo 5, quando Deus conversa com a serpente e diz exatamente o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, e ela te esmagará a cabeça. A serpente ali representa o pecado. Se alguém iria esmagar o pecado, acabar com ele, seria através de uma mulher. Mas afinal de contas, que mulher foi essa através da qual veio o Salvador, o Redentor, que apagou os pecados? Exatamente Maria de Nazaré. Essa foi a mulher que Deus já estava pensando que seria a mãe do seu filho unigênito aqui na terra. Então vejam, quando Jesus chega através de Maria, então ele forma o seu discipulado, e desse discipulado há um apóstolo um tanto especial, até no próprio linguajar dele. Eu não sei se era falta de modéstia de João Evangelista, mas ele, o discípulo que Jesus mais amava, ele mesmo falando isso,
Mas a gente percebe que é uma ligação muito estreita entre Jesus e João. E vocês vão perceber também tudo isso, porque num dado momento, quando João escreve o seu Evangelho, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, e a gente fica pensando, se alguém escreveu no primeiro versículo, no primeiro capítulo do seu Evangelho, essa frase, é porque ela realmente é muito importante. E o que João escreveu nessa frase? Ele disse, no princípio existia o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E depois no versículo 14 desse mesmo capítulo 1, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Afinal de contas, o que é o Verbo? O Verbo é a palavra. Que palavra é essa que se fez carne e habitou entre nós? Exatamente Jesus. Jesus é a palavra de Deus trazida para nós diretamente. Por essa razão é que Jesus diz em várias oportunidades: eu e o Pai somos apenas um. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Ele estava sendo muito presunçoso, vaidoso? Não, porque ele realmente era o representante de Deus aqui na terra. Ele representava a palavra e o ensinamento do próprio Deus. Vocês vejam que essas palavras de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, não deixa dúvida nenhuma. Foi a palavra de Deus que tomou a configuração de um ser humano, e esse ser humano foi Jesus, que encarnou entre nós para trazer exatamente a palavra de Deus. Alguns até dizem que Jesus seria o médium de Deus, porque o médium não recebe o Espírito e transmite tudo que o Espírito deseja nos comunicar. Jesus estaria um pouco parecido com essa situação. Ele recebeu toda aquela mensagem de Deus e nos trouxe toda essa mensagem para nos comunicar. Aí, para nós sabermos e termos certeza de que esse Jesus realmente é aquele que havia sido previsto nas antigas Escrituras, desde a comunicação a Abraão de que Sara seria a mãe da velhice, que naquela descendência viria o Salvador do mundo, nós vamos perceber que quando Jesus foi batizado, teve um fato inusitado, que está em todas as Escrituras, e nós sabemos que as Escrituras merecem a nossa crença, porque apesar de terem sido escritas por homens, elas foram inspiradas por Deus. E quando Jesus então está adentrando o Rio Jordão para ser batizado, naquele momento em que João, que foi o seu precursor, aquele que veio preparar os seus caminhos, quebrar todas as arestas para aquele que haveria de vir, e o que João falava na hora que batizava? Eu vos batizo com água, mas virá um maior do que eu, que vos batizará com fogo. E ele estava então ali fazendo aquele batismo, quando de repente ele não se deu conta de que Jesus estava entrando pelo rio, e quando ele olha Jesus, ele fica boquiaberto, porque ele conhecia muito bem Jesus, eles eram até primos, e ele sabia da missão de Jesus, e sabia da sua própria missão. E ele diz para Jesus: mestre, mas sou eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. E o que Jesus fala? João, cumpre com a tua obrigação. E João então, nessa circunstância, resolveu batizar Jesus, a pedido dele. E no momento em que João batiza Jesus, o que acontece? Nesse momento, segundo as Escrituras Sagradas, o céu se abre, um espírito em forma de pomba paira sobre Jesus, e uma voz do alto diz: este é o meu filho amado, no qual eu coloco toda a minha complacência. Se havia alguma dúvida de que aquele realmente era o Messias prometido, que aquele era o Salvador do mundo, nesse momento eu acho que não fica mais dúvida nenhuma. Houve uma manifestação vinda do alto, falando exatamente quem era Jesus. Mas vejam que logo em seguida, quando Jesus é batizado por João, João profere uma frase que é conhecida por todos nós, principalmente eu que fui mais de 20 anos católico frequentando a igreja, ouvi muito esta frase, vocês todos que já tiveram a oportunidade de entrar numa igreja e assistir uma missa, também ouviram. E qual é essa frase? Essa frase, no momento em que João batiza Jesus, é exatamente essa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como nos nossos evangelhos, nas nossas Escrituras Sagradas, não existem palavras à toa, não existem palavras em excesso, o que está escrito ali, está escrito por uma boa e ótima razão. Se está dizendo que Jesus
é o Cordeiro de Deus, que redime os pecados. Essa é a função dele. Mas como que Jesus veio redimir os nossos pecados? Aquele pecado que vocês conheceram lá atrás, que o Adão havia cometido. Pois é. Então, quando Jesus percebeu que ele tinha que ser o Cordeiro imolado, outra expressão que vocês vão encontrar em muitas passagens do Evangelho, Jesus é o Cordeiro que foi oferecido em sacrifício. Jesus é o Cordeiro que foi holocausto para a salvação da humanidade. Mas afinal de contas, por que tanta essa expressão de Cordeiro? Porque Jesus quis que as coisas acontecessem conforme os costumes da época. Qual era o costume da época? Quando o judeu cometia os seus pecadinhos, ele, para se ficar bem com Deus, o que ele fazia? Ele, se era pastor, ia lá no seu rebanho, escolhia o carneiro mais bonito, aquele sem nenhuma mácula, o mais perfeito, e oferecia a Deus em sacrifício para pagamento dos seus pecados. Quer dizer, o judeu pecava, coitadinho do carneiro que pagava o pato, mas era o costume da época. E Jesus então fez questão de que esse costume fosse repetido para ser entendido por todos eles. E, de acordo com a quantidade de pecados que o judeu tinha, maior e mais bonito, mais valioso era o carneiro. Mas um pecado cometido contra toda a humanidade, contra Deus, precisaria ser um cordeiro perfeitíssimo, que não existiria no mundo. Não existiria, mas passou a existir no momento que chegou Jesus, e é esse cordeiro perfeito. Esse cordeiro que iria se oferecer em sacrifício para o perdão dos pecados da humanidade. E vocês vejam que Jesus estava tão apreensivo, ele sabia de todo o sofrimento pelo qual iria passar, que quando está no Monte das Oliveiras, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E a descrição de Jesus no Monte das Oliveiras, se diz que ele suou sangue. Suar sangue representa os poros que se pequenos vasos, microvasos que se arrebentam e o sangue sai pelos poros. Isso só acontece, segundo os cientistas, aquele que passa por um sofrimento, por um estresse muito grande. E Jesus estava passando por todo aquele sofrimento, antevendo que ele iria passar, já estava sofrendo naquela hora e praticamente então suou o sangue como consta nas Escrituras. Mas quando Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, logo em seguida ele acrescenta uma outra frase: mas faça-se a tua vontade e não a minha. E nós sabemos qual foi a vontade do Pai, porque Jesus chegou até o fim e realmente foi sacrificado, foi levado à cruz e morreu para o perdão dos pecados, conforme está nas nossas Escrituras. E vocês se lembram que naquele momento que Jesus está crucificado, ele tem à sua direita o Dimas, que é o chamado bom ladrão. Do lado esquerdo, o mau ladrão, ninguém sabe o nome dele até hoje, mas nem interessa. Mas Dimas, que havia se convertido, que havia se arrependido, ele diz a Jesus: Mestre, leve-me contigo hoje no paraíso. E Jesus, aquecendo, lhe diz: isso está na Bíblia, não estou inventando, né, gente? Eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas afinal de contas, por que essa assertiva de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Segundo constava no início da humanidade, o paraíso não havia sido fechado, não havia um querubim com a espada flamejante lá não deixando ninguém entrar. Mas havia o resgate propiciado por Jesus. Mas esse resgate só aconteceria quando o cordeiro fosse imolado, quando ele realmente fosse sacrificado. E assim aconteceu. No momento em que Jesus morre na cruz, naquele exato momento, ele sobe aos céus, o paraíso é reaberto e ele adentra ali como a primeira figura, e ele frequentando novamente o paraíso que foi reaberto com Dimas. Então vejam que realmente tudo isso tem a sua coerência, e estudiosos durante a vida inteira estiveram pesquisando para chegar a essas conclusões no estudo dessas palavras que estão consignadas lá no Evangelho, sem nenhuma invenção, sem nenhuma criatividade. Agora, aqui o importante é que se nós somos criaturas de Deus, se nós como Adão viemos do barro, viemos do pó e ao pó voltaremos, com Jesus nós readquirimos uma condição especialíssima de ser filhos de Deus. E como isso aconteceu? Isso aconteceu no momento em que Jesus, que é o único Filho de Deus, segundo as Escrituras, nos transforma em seus irmãos.
Mas como que Jesus nos transformou em seus irmãos? Naquele momento em que ele está na cruz, está nos seus últimos momentos, todos os apóstolos o haviam abandonado. Somente um havia ficado, que era aquele que ele mais amava, era João. E mais uma pessoa que não poderia faltar ao seu lado, nesse momento triste, de sofrimento, era a sua mãe. E como Jesus nos adotou como irmãos, como ele nos fez filhos de Deus. Em primeiro lugar, a gente tem que se lembrar, a partir do momento em que ele ensinou dos seus próprios lábios a nós nos dirigirmos a Deus, pela primeira vez, de todos aqueles milênios em que existia esse relacionamento do homem com Deus, pela primeira vez alguém se dirigia a Deus chamando-o de meu Pai. E ele disse que nós rezássemos falando o quê? Pai nosso que estás no céu. Então, ele já nos deu a prerrogativa de também sermos filhos de Deus. Mas nesse momento estava faltando ainda aperfeiçoar essa coisa toda. E isso ele faz naquele momento que está João ao lado de Maria. E o que ele diz? Ele aponta para Maria, olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Ele olha para Maria, aponta para o João e diz: mãe, eis aí o teu filho. Então, nós somos irmãos de Jesus por parte de pai e de mãe, porque nesta hora a nossa mãe se tornou Maria, e é assim que nós nos dirigimos a ela até nos dias de hoje, não é verdade? Quando nós rezamos a Maria, o que nós falamos? Mãe Santíssima, nossa mãe, sempre. Por quê? Porque Jesus nos deu essa prerrogativa. Então vejam, gente, que tudo isso aconteceu por uma simples e boa razão de ser, de que realmente nós nos tornássemos seres melhores da humanidade. O que Jesus veio fazer aqui? Se vocês olharem, o livro dos Espíritos tem 4 livros. É o primeiro, segundo, terceiro e quarto. No segundo livro, no capítulo 10, esse capítulo se chama Ocupação e Missão dos Espíritos. Deus dá aos Espíritos missões importantes a serem cumpridas para que se realize tudo aquilo que ele preconiza. Então Jesus deu a Jesus a missão de trazer a sua palavra, de trazer os ensinamentos e salvar o mundo. Deu a Maria a missão de ser a mãe carnal de Jesus. E vejam que Maria era uma simples adolescente, não tinha mais do que 16, 17 anos. Ela era casada com José, mas no primeiro ano de casamento, naquela época, os noivos moravam em casas separadas. E eles estavam no primeiro ano de casamento. No segundo, eles faziam a festa das bodas e passavam a coabitar. Isso quer dizer que Maria morava numa casa e José em outra. Agora, vejam bem o que vai pela cabeça de uma menina adolescente quando um anjo chega para ela e diz: tu serás mãe do Salvador do mundo. E ela diz: mas eu não conheço homem. E o que é conhecer homem? É ter relações. Ela era muito esperta. Sabia que para ser mãe tinha que se relacionar sexualmente com alguém. E aí o anjo que diz: o Espírito de Deus virá sobre ti e darás à luz a um filho, no qual colocarás o nome de Jesus. E nesse momento, toda mulher se lembra muito bem, uma mulher judia da época de Maria, que havia a lei de Moisés. Sabe o que dizia a lei de Moisés? Que a mulher adúltera seria condenada à morte por apedrejamento. Agora, pensem bem, o marido mora lá, Maria mora aqui, de repente tem uma barriguinha que vai crescendo nos próximos 9 meses. Que conclusão o povo chegaria, sabendo que os dois não tinham contato? Maria traiu José. Maria traiu José, ela é uma adúltera. Uma adúltera deve ser apedrejada até a morte. E ela por acaso chegou e disse assim: não, pelo amor de Deus, tira esse negócio de cima de mim, você quer que eu morra apedrejada? Ela não disse uma palavra nesse sentido, mas disse apenas 2 frases: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Vai ter coragem e disposição assim em outro lugar, não é verdade? Por isso é que foi o Espírito escolhido para essa missão especialíssima de servir de Jesus. Porque num dado momento, Kardec pergunta para a espiritualidade: mas às vezes Deus não pode dar uma missão ao Espírito e ele não ter condições de cumpri-la? A espiritualidade fala: lógico que sim, mas Deus sabe muito bem qual Espírito que tem capacidade de cumprir e qual não. Aquele que já sabe que não vai cumprir é para que esse Espírito cumpra um aprendizado em não ter seguido aquele caminho. Mas quando a coisa é para valer, é super importante,
Ele vai escolher aquele espírito que não vai falhar nunca. Esse espírito que não falharia nunca seria Maria, que aceitou de cara com essas frases que nós acabamos de dizer. Só uma palavrinha a mais para os preparos que Deus faz, a missão que Ele deu para João Batista. João Batista, diziam as Escrituras, de que haveria alguém que seguiria na frente do Messias e prepararia os seus caminhos. João Batista foi anunciado a Isabel exatamente 6 meses antes de Maria, para que ele fosse 6 meses mais velho. E por que 6 meses mais velho? Porque o judeu, para fazer uma pregação de vida pública, ele só poderia fazê-lo a partir dos 30 anos de idade. Então João alcançou os 30 anos 6 meses antes de Jesus e teve 6 meses de fazer esses preparativos. E Jesus, apesar de ser aquele espírito iluminado de uma hierarquia que a gente nem conhece, ele esperou os 30 anos como um bom judeu para começar a sua vida pública. E o que Jesus fala de João, esse espírito que preparou os seus caminhos? Num dado momento, Jesus simplesmente diz: os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. E vocês sabem o que João Batista falou a respeito de Jesus? Ele dizia na hora que batizava: está para chegar alguém que vos batizará com fogo, do qual eu não sou digno sequer de desatar as suas sandálias. E a gente fica pensando: uai, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Pois é, para vocês se aterem, compreenderem, entenderem a humildade que João está tendo ao proferir essas palavras, nós temos que voltar lá no tempo e saber dos costumes da época. Como eram os costumes da época? Quando um judeu recebia alguém na sua casa, a primeira coisa que essa pessoa fazia era lavar os pés, porque ninguém entrava com os pés imundos dentro da casa do judeu. E quem é que lavava os pés daquele visitante ilustre que estava chegando? Era um escravo, porque naquele tempo a escravidão era tolerada, era permitida, vamos assim dizer. E João então estava dizendo que esse escravo, o que ele fazia? Ele desatava os cordões das sandálias do visitante, lavava os seus pés, os enxugava e ele adentrava a casa do judeu com os pezinhos limpos. Agora vocês vejam que João está dizendo que ele não é digno sequer de se comparar a um escravo para desatar as sandálias de Jesus. Vocês já viram um gesto de humildade maior do que esse? Por essa razão é que Jesus disse que dos nascidos de mulher não poderia realmente haver nenhum maior do que João Batista, não é verdade? Mas uma palavra final somente para a atenção especial que Jesus deu durante toda a sua vida, em especial às mulheres. Para começar, Deus já deu essa atenção super especial. Ele fez com que Sara fosse mãe na velhice de Isaac, que deu origem a Esaú e Jacó deu origem às 12 tribos de Israel, que deu origem ao povo judeu. Fez com que Isabel, na velhice, fosse mãe. E fosse mãe de quem na velhice? Isabel e Zacarias? De João Batista. Aquele que seria o preparador dos caminhos de Jesus, recebeu essa missão exatamente nascendo de uma mulher que já não tinha mais condições de ser mãe. Então veja, um tratamento especial com Isabel e um tratamento especial com as mulheres de uma maneira geral. Por quê? Porque Jesus revelou a sua missão neste planeta a primeira vez a uma mulher. Vocês se lembram daquela passagem da Samaritana, na qual ele está sentado na beira do poço e pede a ela que lhe dê de beber? E ela fica toda cheia, assim, porque uma mulher não poderia se dirigir a um homem, ainda mais um judeu, que era inimigo de sua raça. E Jesus diz para ela: se soubesses que está a te pedir água, eu daria essa água, porque eu te devolveria essa água da qual beberias eternamente, não precisarias voltar a ter sede. Então ela diz que segundo Jacó se falava que viria alguém para trazer a salvação do mundo. E Jesus o que diz para ela? Sou eu mesmo que estou falando contigo nesse momento. Então ele se revelou como Salvador do mundo pela primeira vez a uma mulher. Ele se mostrou após a sua volta do mundo dos mortos, a primeira vez para quem? Para Maria Madalena. João e Pedro chegaram lá, não viram ninguém, que o túmulo estava vazio, mas ele aparece primeiramente para Madalena. E não vamos nem falar do primeiro milagre, na hora que ele dizia que não estava preparado ainda para fazer um milagre, e ele faz em homenagem à mulher que significava a sua própria vida, era sua mãe.
Lembre-se naquelas bodas de Caná, quando Jesus estava lá e a mãe percebeu que o vinho havia acabado e os noivos iriam passar vergonha pela falta de vinho. Ela chega para o filho, dá uma cutucada e fala: filho, o vinho acabou. E ele diz o quê? Mulher, olha como ele se dirige à mãe, hein? Uma maneira até: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E o que Maria fez? Se encolheu num canto, enfiou a viola no saco e desistiu. Chegou para o mestre do banquete: façam tudo o que ele mandar. Ele se viu acuado, não teve por onde sair, mandou encher aquelas tinas, né, de água, transformou naquele vinho maravilhoso. O mestre de banquete chega para o noivo e fala: meu, o pessoal sempre costuma servir um vinho bom no começo da festa, no fim da festa está todo mundo meio borracho, meio bêbado, vocês estão oferecendo melhor vinho agora no final. Então veja que Jesus abriu uma exceção para atender novamente uma mulher. E os ensinamentos dele nós sabemos todos, não preciso repeti-los todos aqui. Ele é o nosso Redentor, merece o nosso respeito e merece ser o nosso guia. Que assim seja e que Deus abençoe a todos.